Segundo livro de Samuel, capítulo 22. Acompanhem comigo ou na sua Bíblia, ou no telão atrás de mim. E prestem atenção com seus corações curvados diante desse Deus que é exaltado para sempre. Diz assim: Davi cantou este cântico ao Senhor, quando este o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. É o meu Deus, o meu rochedo, nele confiarei, é o meu escudo e a força da minha salvação, minha torre de proteção e o meu refúgio. Ó Salvador, tu me livras da violência. Invoco o Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, as torrentes de impiedade me aterrorizaram. Correntes do Sheol me envolveram, laços de morte me surpreenderam. Invoquei o Senhor na minha angústia, clamei ao meu Deus, do seu santo templo, ele ouviu a minha voz, o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos céus se moveram. Abalaram-se porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca um fogo devorador que pôs brasas em chamas. Ele abaixou os céus e desceu. Havia trevas espessas debaixo de seus pés. Montou num querubim e voou. Apareceu sobre as asas do vento. Fez das trevas uma cobertura ao seu redor. Águas escuras, espessas nuvens do céu. Do brilho da sua presença, brasas de fogo se acenderam. O Senhor trovejou dos céus, o Altíssimo fez soar a sua voz, lançou flechas e os dispersou, raios e os desbaratou. Então apareceram as profundezas do mar e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento das suas narinas. Estendeu o braço do alto e me pegou, tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo cruel e daqueles que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me surpreenderam no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar seguro, livrou-me porque se agradou de mim. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque tenho seguido os caminhos do Senhor e não me apartei de maneira ímpia do meu Deus, pois todos os seus mandamentos estão diante de mim e nunca me afastei dos seus estatutos. Fui irrepreensível diante dele e guardei-me da iniquidade. Por isso o Senhor me retribuiu conforme a minha justiça, conforme a pureza diante dos seus olhos. Conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Tu te mostras fiel para com o fiel, para com o íntegro te mostras íntegro, para com o puro te mostras puro, mas para com o perverso te mostras inflexível. Livras o povo que se humilha, mas teus olhos são contra os altivos e tu os abaterás. Porque tu, Senhor, és a minha lâmpada, o Senhor ilumina as minhas trevas. Pois contigo enfrento uma tropa, com o meu Deus salto uma muralha. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito, e a palavra do Senhor é fiel. Ele é um escudo para os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é rocha senão o nosso Deus? Deus é a minha grande fortaleza. Ele torna perfeito o meu caminho. Ele faz os meus pés rápidos como as gazelas, e me firma os passos nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha, para que os meus braços possam vergar um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, e tua clemência me enaltece. Alargaste o caminho diante de mim, para que os meus pés não tropecem. Persegui os meus inimigos e os destruí. Nunca voltei atrás sem que os eliminasse. Eu os eliminei, atacando-os para que nunca mais possam se levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Pois tu me revestes de forças para a batalha. Fazes cair aos meus pés
os que se levantaram contra mim. Fizeste os que meus inimigos fugissem de mim, e que eu destruísse os que me odiavam. Olharam ao redor, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então eu os reduzi ao pó da terra, trilhei-os e os dissipei como a lama das ruas. Também me livraste das contendas do meu povo, guardaste-me para ser o chefe das nações. Um povo que eu não conhecia se sujeitou a mim, e estrangeiros com adulão se submeteram a mim, ao me ouvirem, me obedeceram. Os estrangeiros desfaleceram e saíram amedrontados dos seus esconderijos. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação, o Deus que me dá vingança e sujeita povos diante de mim, debaixo de mim. E me tirou dentre os meus inimigos, porque tu me exaltaste sobre os meus adversários, tu me livrastes do homem violento. Por isso eu te louvarei entre as nações, entoarei louvores ao teu nome, ó Senhor. Ele dá grande livramento ao seu rei e age com bondade para com seu ungido, para com Davi e a sua descendência para sempre. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Vamos orar. Ó Deus, a Ti, ó Pai, a Ti, ó Filho, e a Ti, ó Espírito, que toda a glória pertence, nós oramos mais uma vez e nós imploramos a Ti, ó Deus, a Sua graça, nós imploramos a Ti, ó Deus, a Sua misericórdia. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações através da Sua palavra. Nós pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito aqueça os nossos corações e que nós possamos sair daqui hoje, ó Deus, com as nossas almas alimentadas, com as nossas almas saturadas, ó Deus, da verdade do Senhor, e que tudo isso, ó Deus, venha redundar em glória ao Seu nome. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, como o Senhor tem tido, que o Senhor, ó Deus, nos ajude, ó Deus, nos ajude. Nós somos o Teu povo, fomos comprados pelo sangue do Seu Filho. Nós não temos nada em nós mesmos de que nos orgulhar, ó Deus, a não ser, ó Deus, na graça do Senhor, que enviou Seu Filho amado a este mundo para nos salvar. Ó Deus, esteja conosco, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o livro de Samuel, ele, junto com o cântico de Ana, lá no primeiro livro, no capítulo 2, e esse capítulo que nós temos diante de nós, ele serve como um enquadramento do livro, que serve para demonstrar os atos salvíficos de Deus, através de Davi, para com o povo de Israel. Como que Deus iria trazer salvação por meio do seu ungido, libertando Israel dos seus inimigos. E esse texto, ele tem essa função para que os leitores, eles tenham seus corações mais abertos para com o grande poder do Senhor, que faz aquilo que Ele diz que Ele vai fazer. Quando nós olhamos para o capítulo 2, no primeiro livro, e vemos as palavras de Ana, falando como que Deus iria, através do seu ungido, vencer os seus inimigos e exaltar o rei, e que todos aqueles que se levantassem contra o Senhor, que se rebelassem contra o Senhor e contra o seu ungido, seriam destruídos. Ao acompanhar todo o livro de Samuel, nós vemos que todos aqueles que se rebelaram contra o ungido do Senhor, de fato, eles caíram, eles morreram, eles foram destruídos pelo forte braço do Senhor. E nós vemos isso na vida de Davi, quando ele enfrenta os seus inimigos. E este salmo, esse poema que está aqui diante de nós, ele tem essa função também para comprovar que aquilo que Ana cantou no capítulo 2 do primeiro livro, de fato se cumpriu, e Davi está juntamente aqui com Ana, louvando a Deus por causa dos feitos do Senhor. Então não é um texto em que nós iremos olhar para a vida de Davi
e nós iremos dizer, seja como Davi. Mas é um texto que nos chama, suscita em nossos corações, nos juntarmos a Davi, a Ana e a todos os outros escritores do Antigo Testamento a louvar um grande Deus por causa daquilo que ele faz pelo seu povo através do seu rei, através do seu ungido. Nós temos aqui o cântico do rei. O verso 1 diz assim, e ele serve para localizar o contexto histórico do texto que está diante de nós. Diz assim, Davi cantou este cântico ao Senhor quando este o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então, esse salmo ele funciona como uma introdução ou um cabeçalho para que nós possamos entender e para que nós possamos ver a expansão que Davi vai fazer com esse texto a respeito das coisas que Deus fez por ele. Então, quando Davi compõe esse texto, o escritor está nos dizendo que Deus, através das mãos de Davi, ele já tinha livrado Davi dos seus inimigos, inclusive de Saul, que era o rei em questão, que se levantou contra Davi, e que Davi, por temer a Deus, por confiar em Deus, ele não se levantou contra o ungido do Senhor, mas ele confiou que aquilo que Deus falou, no capítulo 7 do segundo livro, a aliança que Deus firma com Davi, Deus iria de fato fazer. Então Davi não se levanta contra Saul, todas as oportunidades que ele tem para destruir Saul, para matar Saul e então se colocar no trono pela força dos seus próprios braços, ele não o faz. Então ele espera em Deus para que Deus cumpra aquilo que ele falou que iria fazer. Então, Davi está morto, ou melhor, Saul está morto junto com os demais inimigos que ele tem, e então ele compõe esse salmo para louvar a Deus. E Davi ele vai empilhar aqui uma série de metáforas para dizer que Deus é uma grande rocha de proteção. Ele é como um penhasco rochoso, com seus esconderijos, que protege aqueles que estão refugiados, que estão escondidos nele. Nós vemos isso quando ele diz que todos, no verso 31, os que confiam, os que se refugiam no Senhor, Deus é um escudo. Veja comigo o que ele diz, verso 2. Preste atenção nessa linguagem, do verso 2 até o verso 3, ele coloca essas metáforas, essas imagens de como Deus é sua segurança, como Deus é sua segurança final. Ele diz, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, é o meu Deus, o meu rochedo, nele confiarei, é o meu escudo e a força da minha salvação, minha torre de proteção e o meu refúgio. Ó meu Senhor, tu me livras da violência. Então, observe que essas metáforas que Davi usa, ele está não apenas lembrando a si mesmo, como ele está lembrando a nós, leitores, que Deus é um grande Deus que protege o seu povo do mal. Ele livra o seu povo da calamidade. Ele livra o seu povo de seus inimigos. Observe, por exemplo, como que ele vai dizer isso daqui. Lembre que Davi, durante a sua perseguição pela vida de Saul e pela vida de outros inimigos, durante toda a sua trajetória de fuga, ele sempre esteve se escondendo em rochas, se escondendo em esconderijos para não ser pego por esses homens que queriam matá-lo. E ele olha para toda essa sua jornada, para a sua experiência, ele olha para esses esconderijos e ele diz, Deus é o meu rochedo, Deus é o meu escudo, nele eu confiarei.
Ele é a minha torre de proteção. Então ele pega esses elementos da criação, ele olha para a criação e ele diz: essas rochas que estão me protegendo de ser pego, elas revelam algo a respeito do Deus a qual eu sirvo. Que de fato é Deus que está me guardando de ser pego por esses inimigos. Não é a minha astúcia militar de me esconder bem, mas é o próprio Senhor, o Deus de Israel, que está me protegendo, que está me guardando de ser pego e morto pelas mãos dos meus inimigos, inclusive Saul. No verso 4, ele vai dizer assim: invoco o Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, as torrentes de impiedade me aterrorizaram. Correntes do Sheol me envolveram, laços de morte me surpreenderam. Verso 7, invoquei o Senhor na minha angústia, clamei ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Davi, ele diz o seguinte: invoco o Senhor. Uma definição para oração, segundo um autor, ele vai dizer que invocar a Deus, orar ao Senhor, é lembrar, é pedir de acordo com aquilo que Deus prometeu. Então nós podemos olhar aqui para a vida de Davi e pensar o seguinte: ele invoca a Deus, Deus o livra, mas Deus faz isso por causa da promessa que ele faz a Davi. E nós podemos ver isso ao longo de vários textos que falam sobre oração no Antigo Testamento. E a palavra usada aqui é invocar a Deus, ou seja, quando nós oramos, quando Davi diz essas palavras, melhor dizendo, de invocar a Deus, ele tem em mente o quê? Que Deus irá fazer aquilo que ele já prometeu que faria. E o contexto para a promessa que nós temos aqui é o texto do capítulo 7 de 2 Samuel, onde Deus faz uma aliança com Davi. Observe o que o texto diz. Davi tem a intenção de construir um templo a Deus, ele é impedido, mas Deus diz o seguinte, que o seu descendente faria isso. No caso, Salomão. Ele iria construir um templo ao Deus ao qual Davi está se referindo. E a base para ele pedir, para ele clamar a Deus, é esse texto do capítulo 7. Veja o que ele diz aqui, ó. Deus dizendo: a tua casa, verso 16 do capítulo 7 do segundo livro. 2 Samuel 7,16. Mas a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Então Davi está pedindo para Deus, para que Deus o livre das mãos dos seus inimigos, para que Deus cumpra aquilo que ele já prometeu a Davi que faria. Como o descendente, ou melhor, como o rei Davi traria ao povo de Israel o descanso prometido, se ele fosse pego pelos seus inimigos e morto pelos seus inimigos. Então ele clama a Deus para que Deus intervenha na história dele, para que ele poupe ele de acordo com aquilo que Deus já prometeu. Davi não está pensando em justiça própria. Nós ficamos com as nossas mentes, quando nós chegamos no verso 21, que diz que Deus o recompensou pela sua justiça. Quando nós chegamos diante desse versículo, nós pensamos imediatamente no pecado que Davi cometeu. Nós pensamos, como Davi pode dizer tais palavras, que ele é justo diante de Deus,
que não há sangue nas suas mãos se ele pecou com Betseba, se ele mandou assassinar Urias. A base, o fundamento para esse pedido é que Deus irá ouvir Davi, e Davi pode orar a Deus, porque Deus fez uma promessa que iria, através da sua linhagem, trazer o Messias prometido. E veja o verso 51. Ele diz o seguinte: ele dá grande livramento ao seu rei, e age com bondade para com o seu ungido, para com Davi e a sua descendência para sempre. Então Davi está pedindo a Deus para que Deus haja na sua história de acordo com aquilo que ele já disse que faria. Verso 5. Ele diz, e aqui é outra metáfora usada por Davi, e muito conhecida no mundo antigo, para dizer que a sua angústia era tão profunda, que é como se as águas viessem sobre ele e o encobrissem. Ele diz, laços de morte me cercaram, as torrentes da impiedade me aterrorizaram. Verso 6, corrente do Sheol me envolveram, laços de morte me surpreenderam. E aí ele diz novamente, invoquei o Senhor na minha angústia, clamei ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Preste atenção nessa parte do verso 7, que ele diz, do seu templo ele ouviu a minha voz. O templo ao qual Salomão construiu, ainda não estava de pé nessa época. Então Davi, ele sabe que Deus está sentado no trono e que toda a criação está sujeita a Deus, mas que esse Deus que está no trono assentado é um Deus que ouve a oração do seu servo por causa da sua fidelidade, por causa da fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Verso 8. Do verso 8 até o verso 18, nós temos uma linguagem que ecoa o livro do Êxodo. Preste atenção. Ele diz, então a terra se abalou e tremeu, os fundamentos dos céus se moveram, abalaram-se, porque ele se indignou. Deus se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca um fogo devorador que pôs brasas em chamas. Ele abaixou os céus e desceu. Havia trevas espessas debaixo de seus pés. Montou num querubim e voou. Apareceu sobre as asas do vento. Fez das trevas uma cobertura ao seu redor. Águas escuras, espessas nuvens dos céus. Do brilho da sua presença, brasa de fogo se acenderam. O Senhor trovejou dos céus. O Altíssimo fez soar a sua voz. Lançou flechas e os dispersou. Raios e os desbaratou. Então apareceram as profundezas do mar e foram descobertos os fundamentos do mundo pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento das suas narinas. Então o braço do alto, estendeu o braço do alto e me pegou, tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo cruel e daqueles que me odiavam, pois eram mais poderosos que eu. Toda essa linguagem que Davi está construindo aqui, que está ecoando o livro do Êxodo, ele serve para trazer a nós leitores a seguinte verdade sobre Deus, que Deus preserva e mantém o seu povo. Lembre-se quando Moisés e o povo de Israel estão diante do Mar Vermelho. Moisés toca no mar, eles atravessam o mar, e logo após isso, em Êxodo 14, no capítulo 15, Moisés, ele louva a Deus
pelo grande livramento que Deus deu para com o seu povo. Pega um pedaço de papel higiênico para mim, meu nariz está meio ruim. Tá tudo bem, viu, irmãos? É só para pegar um papel higiênico para mim. Então, ele atravessa o Mar Vermelho. Quando eles chegam do outro lado, Moisés, junto com o povo de Israel, eles louvam a Deus. Então, Davi não está fundamentando a sua libertação em algo próprio de si. Quando ele está dizendo que Deus o livrou por causa da sua justiça, ele não está pensando numa vida sem pecado. Mas ele está pensando que, em relação ao cerco que Saul colocou diante dele, todas as vezes que ele teve oportunidade para ir contra Saul e matá-lo, as suas mãos estavam limpas. Todas as oportunidades que ele esteve diante de Saul e teve a chance de matá-lo, ele poupou Saul. Então, por conta disso, e é isso que está na mente dele aqui, é que ele não é uma pessoa justa no sentido de sem pecado. Ele é justo porque nas oportunidades que ele teve diante de Saul, ele não matou Saul. Lembre-se, por exemplo, numa cena que ele está dentro de um buraco, Saul está lá também, e essa é uma cena até engraçada. Saul está lá fazendo suas necessidades, ele corta o manto de Saul, mas ele não mata Saul. Então ele vai até Saul e diz: aqui está o manto, um pedaço do seu manto. Eu tive a oportunidade de tirar sua vida, mas eu não o fiz. E o próprio Saul reconhece, ele diz: tu é mais justo do que eu. A maldade que eu tinha contra ti, que eu fiz contra você, você me retribuiu com o bem. Então, quando nós lemos que a mão de Davi está pura, que há justiça nele, é nesse contexto de que, quando ele teve a chance de matar Saul, ele não o fez. Ele puxou sua mão para trás para não se levantar contra o ungido do Senhor. Agora, qual é a intenção de Davi ao usar ecos do Êxodo na sua libertação pessoal? Naquilo que Deus fez em prol dele. Primeira coisa, Deus cuida da sua linhagem santa através da sua intervenção na história humana. Essa é uma das verdades que, quando nós lemos esse texto, nós temos que carregar em nossos corações. Deus, ele age no mundo, ele age na criação para preservar, para guardar, cuidar do seu povo, para manter a sua linhagem. Notem que quando ele usa essa expressão no verso 8, a terra se abalou, os fundamentos do céu se moveram, ele está dizendo que Deus colocou toda a criação, Deus assentado em seu trono, colocou toda a criação. Quando Deus vem, a criação tem reações. É óbvio que nós não vemos isso na narrativa em relação a Davi, mas quando Deus aparece no Sinai, nós vemos que o monte treme, as chamas, labaredas de fogo. E é isso que Davi tem em mente. A criação, ela está a serviço de Deus, ao ponto que, quando ele vai intervir na história humana, os montes tremem, os fundamentos do céu se movem, e tudo se abala, porque Deus está indignado. Das suas narinas sai fumaça, fogo devorador da sua boca, brasas em chamas. Então, quando nós vemos Davi usar essa linguagem, nós devemos lembrar: Deus está preservando, Deus está mantendo, Deus está cuidando
do seu povo. Olhar para essa experiência de Davi deve nos levar a pensar que Deus interveio na história do homem. Ele agiu no mundo, enviando seu filho para cumprir aquilo que ele havia prometido ao seu povo. Para cumprir até aquilo que ele disse em Gênesis 3,15, que ele enviaria um descendente da mulher e que esse descendente esmagaria a cabeça da serpente. Essa linguagem de Êxodo, esses ecos, devem nos fazer lembrar, devem nos fazer pensar que Deus luta pelo seu povo. Que Deus não deixou o seu povo a sós, não deixou o seu povo sozinho. Uma das linguagens é que o Senhor é guerreiro, é um homem de guerra. E isso é o fundamento para toda adoração verdadeira. Ver essa linguagem ecoada de Êxodo é o fundamento para que Davi se lembre daquilo que Deus fez por ele. É por isso que Davi pode dizer: Ele é o meu Deus, é o meu rochedo, nele eu confiarei. É o meu escudo, a minha força, o escudo da força da minha salvação, a minha torre de proteção e o meu refúgio. Nós, muitas vezes, meus queridos, vivemos vidas extremamente infrutíferas, porque nós nos esquecemos com muita facilidade. Nós nos esquecemos rápido daquilo que Deus fez através do seu Filho. Nós somos rápidos em agarrar as coisas deste mundo, mas nós somos lentos para lembrar tudo aquilo que Deus fez por nós na pessoa do seu Filho amado. Verso 21. Davi irá falar da sua inocência. Então Davi declara que Deus agiu em seu favor, verso 21, por conta da sua justiça. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Ele diz que Deus o ouviu, que Deus veio e agiu por conta da sua justiça, da sua obediência, por se manter longe do pecado, por guardar a lei de Deus. E isso está aqui contido do verso 21 até o verso 28. Davi listando os motivos do porquê ele foi ouvido por Deus. E como já mencionei, Davi ele foi ouvido por Deus porque Deus é fiel à sua promessa. E essa justiça que Davi se refere é no contexto de não matar Saul nas oportunidades que ele teve. Verso 29. Diz assim: porque tu, Senhor, és a minha lâmpada, o Senhor ilumina as minhas trevas, pois contigo enfrento uma tropa, com meu Deus salto uma muralha. Quanto a Deus, seu caminho é perfeito e a palavra do Senhor é fiel. Ele é um escudo para todos os que nele confiam.
para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? Quem é rocha, senão o nosso Deus? Deus é a minha grande fortaleza. Ele torna perfeito o meu caminho. Ele faz os meus pés rápidos, como as gazelas, e me firma os passos nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha, para que os meus braços possam vergar um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, e tua clemência me enaltece. Alargaste o caminho diante de mim, para que os meus pés não tropecem. Persegui os meus inimigos e os destruí. Nunca voltei atrás sem que os eliminasse. Eu os eliminei. Ataquei-os para que nunca mais possam se levantar. Caíram debaixo dos meus pés. E a razão disso, verso 40, porque tu me revestes de força para a batalha. Fazes cair os meus pés e os que se levantaram contra mim. Fizeste meus inimigos fugirem de mim, e que eu os destruísse, os que me odiavam. Olharam ao redor, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então nós temos aqui até o verso 41, o porquê que Davi tem sucesso militar. Porque Deus estava agindo em seu favor, para que ele conquistasse os seus inimigos, vencesse aqueles que os oprimiam, que o oprimia, porque Deus é fiel à sua aliança. No verso 42, e aqui é uma referência a pessoas de dentro do próprio Israel, ele diz: olharam ao redor aqueles que o oprimiam, que o odiavam, mas não houve quem o salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não lhe respondeu. Isso aqui é uma implicação de que homens dentro de Israel, como Saul e seus homens, estavam lutando contra Davi, até clamaram a Deus, mas eles não foram ouvidos. Verso 43. Então eu os reduzi ao pó. Trilhei-os e os dispersei, e os dissipei como a lama nas ruas. Também me livraste das contendas do meu povo. Guardaste-me para ser o chefe das nações. Um povo que eu não conhecia se sujeitou a mim. Estrangeiros com adulão, se submeteram a mim. Ao me ouvirem, me obedeceram. Os estrangeiros desfaleceram e saíram amedrontados dos seus esconderijos. Então nós vemos nesses versos aqui que Davi lutou contra esses homens, mas foi Deus quem deu sucesso em sua trilha militar, em sua jornada militar. Foi Deus quem preservou o rei. Foi Deus quem guardou Davi, porque Deus é fiel à sua promessa. No verso 47 até o verso 51, ele vai dizer: o Senhor vive. E aqui é um louvor final. Davi termina aqui o poema onde ele começou, louvando, enaltecendo sua grande rocha, louvando o seu grande Salvador. Exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. Verso 48, o Deus que me dá vingança, sujeita os povos debaixo de mim, me tirou dentre os meus inimigos, porque me exaltaste sobre os meus adversários, tu me livrastes do homem violento. Por isso eu te louvarei entre as nações, entoarei louvores ao teu nome, ó Senhor. Ele dá grande vitória ao seu rei e age com bondade para com o seu ungido, para com Davi e a sua descendência para sempre. Davi termina aqui o seu poema do mesmo modo que ele começou. No meio ele coloca os motivos. No meio ele coloca aquilo que Deus fez por ele. Ele lutou, mas Deus estava com a sua forte mão protegendo e o guardando. Ele começa louvando e ele termina esse poema louvando a Deus. E isso nos lembra
da aliança que Deus fez com Davi, da canção que Ana cantou também no capítulo 2, e termina com essa referência ao Messias prometido que viria. O poema que Davi escreve, ele termina colocando seu sucesso militar na aliança que Deus fez, mostrando que Deus é fiel àquilo que ele fala, que Deus é fiel ao seu pacto, que seu amor leal com o seu ungido nunca falha. Nós poderíamos pensar nos pecados de Davi, mas esse amor leal de Deus traz consigo a vara disciplinadora de Deus, que disciplina os seus filhos, que corrige os seus filhos, a fim de que estes homens, como Davi, que são disciplinados por Deus, voltem então a um caminho de santidade e que honra o Senhor da aliança. Nós vemos, através da narrativa, que após os pecados de Davi, especialmente o seu pecado com Betseba e a morte de Urias, Deus olha para Davi e diz: aquilo que você fez em oculto, escondido, eu vou colocar isso diante de todo Israel. Eu vou fazer isso às claras. E nós vemos que seu filho Absalão se levanta contra Davi. Ele abusa das mulheres de Davi diante de todo o Israel. Então não pense que por estar nesse pacto, Davi não será corrigido, Davi não será disciplinado, Davi não será restaurado. Porque é justamente por estar nesse pacto que Deus vem com disciplina. É justamente por Davi estar nessa aliança com Deus que quando ele peca, Deus vem e o corrige e o disciplina. E isso para o seu bem. Porque esse amor leal de Deus, o seu amor fiel, ele não falha nunca. E ele termina dizendo que todos aqueles da sua descendência teriam livramento. Ele diz: Deus dá grande livramento ao seu rei, age com bondade para com seu ungido, para com Davi e a sua descendência para sempre. E isso é um apontamento para o seu filho, não Salomão, que pecou com as suas mulheres, não os demais descendentes, mas para o seu filho perfeito, para o seu descendente perfeito, que sim, poderia dizer que na sua mão não há sangue, que de fato ele é justo, que de fato ele obedeceu perfeitamente a Deus, que a intenção do seu coração era sempre voltada a Deus. E esse descendente, este homem, é o nosso Deus, Senhor, Salvador, Jesus Cristo. O homem, Deus, aquele que tomou sobre si toda a enfermidade do seu povo, toda a calamidade do seu povo, se colocou debaixo da ira disciplinadora de Deus para que os homens, nós homens, não estivéssemos debaixo dessa ira. Se você e eu, nós olharmos para esses textos, se nós olharmos para o cântico de Moisés, para o cântico de Ana, para o cântico de Davi, nós somos chamados, não a ser como esses homens, mas nos unirmos em louvor com esses homens, por causa da grande redenção que Deus realizou através de seu Filho amado. Davi não pode ser um exemplo de moralidade. Ele é um homem pecador, que merecia a mesma punição que você e eu, mas ele é alguém que foi resgatado por Deus,
Ele pode olhar para a sua vida, tudo aquilo que Deus realizou na sua vida, e cantar, e louvar, e dizer: é a minha rocha. Deus é a minha rocha. Observe o pronome que ele usa aqui, o pronome possessivo. Ele é meu Deus, ele é meu rochedo, ele é o meu escudo, ele é a minha força, é a minha torre de proteção, ele é o meu Salvador. Nós não podemos colocar dentro das pessoas e nem obrigar elas a sentirem, a cantar junto. O que nós podemos dizer é: Deus é um grande Salvador. Se nós olharmos para o Cântico de Moisés, no capítulo 15 de Êxodo, nós iremos ver: Ele é a minha rocha. Ele é o meu Deus. Ele triunfou sobre o cavalo e seus cavaleiros. Ele colocou ele debaixo das águas. Ele salvou Israel do meio do Egito. Nós ficamos muito empolgados com muitas outras coisas. Nós olhamos para algumas coisas que não são pecado, mas nós ficamos tão empolgados, vamos chamar todo mundo para fazer isso aqui junto conosco. Nós estamos passando pela Copa do Mundo, nós ficamos entusiasmados, nós ficamos animados, nós queremos ver o jogo do Brasil, queremos torcer juntos, e isso aconteceu na quarta-feira aqui na igreja. Isso não é pecado, nós vimos no estudo na quarta-feira, mas a questão para nós é: você tem essas mesmas motivações? Você vibra ao falar desse Deus? Você quer que os outros cantem com você, que louvem junto com você, por causa da salvação que Deus realizou através do seu Filho? A sua alma diz: Ele é o meu Deus, é o meu rochedo, nele eu não irei tropeçar. É o mesmo entusiasmo. Nós queremos comprar camiseta, nós queremos pintar o rosto, de novo, isso não é errado, mas a questão é: o seu coração vibra quando você ouve alguém falar assim: Deus é o meu rochedo, Ele é a minha fonte de salvação, Ele é a minha torre de proteção. Saul veio com seus inimigos, eu estava nas cavernas, Deus é minha rocha, eu não irei temer. Davi, junto com outros autores bíblicos, eles podem em uma só voz dizer: o Senhor, o Deus de Israel, aquele que fez o Sinai tremer, a criação veio, tremeu, saiu fumaça, fogo, tudo. Eles estão nos chamando, eles estão querendo suscitar em nossos corações essa mesma vibração, esse mesmo engajamento. Vamos louvar juntos o grande Deus, aquele que através do seu Filho amado nos salvou. E se você olhar para Paulo, ele termina Romanos 11, depois de expor o Evangelho, falar do pecado, falar da justificação pela fé, ele diz: oh, a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem deu a ele? Quem deu? Esses homens, irmãos, eles estão espantados com algo que eles viram em Deus. Davi, ele começa dizendo que Deus é o seu Salvador. Ele diz o que Deus fez na sua vida. E ele termina dizendo: Ele é a minha rocha. Ele me preservou. Ele é o Deus vivo. Bendito seja a minha rocha. Exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. Todos aqueles da descendência de Davi terão livramento para sempre, por causa da fidelidade de Deus. É assim que você se relaciona com Deus? É assim que você enxerga a salvação operada pelo Filho de Deus na sua vida? Ou quando você pensa na salvação, você apenas pensa: ah, Deus me salvou. E é só isso? Você consegue parar, pensar, listar: por que eu devo louvar a Deus? Se nós olharmos para o Salmo 103, Davi também diz isso. Ele lista motivos
para louvar a Deus, ele diz: ó minha alma, bendize o Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Ó minha alma, bendize o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. É Ele quem perdoa toda a tua iniquidade, que sara todas as tuas enfermidades, que resgata da cova a tua vida, quem te coroa de amor e de misericórdia, quem te supre de todo bem, de modo que a juventude se renova como a da águia. O Senhor executa justiça e defende todos os oprimidos. Davi, os autores bíblicos, eles querem suscitar em nós motivos para louvar a Deus em adoração, para adorar a Deus de fato. E aqui eu não estou pensando, meus queridos, em nós ficarmos reclusos num quarto ou só orando e lendo a Bíblia. Não, não, não. Toda a sua vida, a partir do momento que você foi feito nova criatura, ela agora é espiritual. Então você pode fazer todas as coisas para a glória de Deus, porque agora você faz parte da nova criação. Mas eu quero que você pense, por que você deve adorar a Deus? Por que você deve adorar a Deus? Para muitos de nós, o domingo é apenas mais um dia em que nós nos ajuntamos, em que nós vemos pessoas que faz uma semana que nós não vemos. Mas o domingo, meus irmãos, ele é o clímax máximo de toda a nossa semana, porque nós viemos para cá quebrados, nós viemos para cá muitas vezes destruídos, mas nós, em uma só voz, como a igreja resgatada pelo Filho de Deus, nós nos juntamos e nós louvamos. Nós bendizemos a grande rocha da nossa salvação, que nos salvou, que perdoou as nossas iniquidades e sarou as nossas feridas. Não pense na salvação como algo pequeno. Não diminua Deus. O que Ele fez foi grande. O Filho de Deus se encarnou. Ele viveu uma vida justa, perfeita, sem pecado, nunca pecou, nunca teve a intenção de pecar, da sua mente nunca passou algo contra o seu Pai. Ele queria fazer a vontade de Deus em tudo, e de fato Ele fez. Ele caminhou até aquele madeiro, e naquele madeiro Ele escancarou, Ele exibiu o amor de Deus para com os homens. Em Adão nós perdemos a comunhão com o Senhor, mas no segundo Adão nós fomos reconciliados, e nós somos chamados a nos juntar nesse grande dia e adorar a Deus, porque esse é um deslumbre do grande dia que não irá terminar. Que nós iremos junto com todos os santos, todos os eleitos de Deus, do antigo ao último que será salvo, em uma só voz, louvar, bendizer a Deus por causa do Evangelho. Por causa daquilo que Deus fez, não por causa das nossas obras, não por causa dos nossos méritos, porque nós sabemos, nós não temos. Nós não temos. E nós podemos dizer, graças a Deus por Jesus Cristo, é Ele que nos salvou, é Ele que nos adotou como seu filho, como filhos de Deus, é Ele quem nos justificou. Faltam motivos para você adorar a Deus? É porque você pensa pouco na salvação. É porque você diminuiu a salvação, você diminuiu a obra de Deus. Você não pensa. Nós não pensamos. E nesse dia, queridos, o autor bíblico, ele está querendo suscitar em nossos corações a pensar no grande ato salvador de Deus e nos juntarmos a Davi, a nos juntarmos
a todos aqueles que estão em uma só voz, louvando a Deus. A questão não é, seja como Davi, a questão é, una-se a Davi nesse cântico. Una-se a Davi, pense naquilo que Deus fez na sua vida. Pense a respeito da justificação. Pense a respeito da adoção. Pense. Pense. Quais são as implicações disso na sua vida? E por que você pode adorar a Deus? O que você faz? O que faz você querer que todo mundo saiba? O que você não quer fazer sozinho? O que você quer que mais pessoas estejam juntas com você? Você tem motivos para dizer que Deus é a sua rocha? Você pode dizer, Deus é a minha rocha? Você pode se unir a Davi nesse cântico? O que suscita louvor na sua alma? Se você é um crente, você é chamado nesse dia a se juntar a Davi em adoração. Você é chamado a bendizer a Deus pela obra que Ele realizou. E se você está desanimado, se você está cansado na jornada, você tem irmãos e você tem irmãs que você pode dizer os seus problemas e vocês juntos, um encorajando o outro com textos bíblicos. Você consegue descrever apenas um motivo do porquê você pode louvar a Deus? É claro que você deve ter inúmeras razões, mas não esqueça, lembre sua alma. Muito do nosso desânimo e da nossa falta de engajamento com a igreja é porque nós não lembramos. Nós esquecemos. Se você é um cristão, pense nesse verso 51. Ele dá grande livramento ao seu rei e age com bondade. Age com bondade, com amor fiel, amor leal. Ele não quebra o pacto, apesar dos nossos pecados e das nossas fraquezas. Ele é um Deus leal. E todos nós, queridos, somos chamados, estamos sendo convocados a lembrar da fidelidade de Deus para com o seu ungido. E nós sabemos que esse ungido é o nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os que estão nele, todos os que estão em Cristo, eles têm uma grande rocha de proteção. Lembre-se de Romanos 8:1. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Pense no verso 31. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Se você não é cristão, se você é apenas um cristão nominal, a pergunta para você é: ele é o seu escudo? Em quem você está se refugiando? O que tira um sorriso dos seus lábios? O que faz seu coração vibrar? Se Deus não é o seu escudo, você encontrará um grande inimigo no fim da jornada. Porque você se rebelou, você rejeitou e desprezou o Filho de Deus. Mas se Ele é o seu rochedo, Ele é a sua força, a face de Deus está sorrindo para você e chamando você a vir e se juntar com Davi e com todos os santos em louvor a Deus pela sua grande obra. Vamos orar.